Muito bem, meus caros, continuamos na análise do sistema recursal trabalhista e hoje nós vamos olhar com mais devagar toda esta situação dos sistemas de custas e depósito recursal para que em próxima aula nós possamos ver os recursos em espécie, ou seja, recurso por recurso com suas peculiaridades específicas de cada questão. Para isso, então, vamos complementar aquela ideia inicial dos pressupostos gerais de admissibilidade. Nós analisamos em outra aula a questão da previsão legal e da tempestividade e hoje vamos focar no preparo, ou seja, nas custas e depósito recursal. Então, dentro dessa hipótese, a primeira questão que nós queremos deixar claro sobre a natureza jurídica do preparo. As custas são valores que serão recolhidos para a União, como se fosse uma espécie de taxa, de emolumentos. Então vai ter uma guia específica de recolhimento para a União destes valores. Já o depósito recursal, ele pode ter aqui justamente essa concepção de uma natureza jurídica de garantia da execução. E essas naturezas jurídicas diversas explicam justamente objetos diversos. Um será encaminhado para a União, que são as custas, e o outro será encaminhado para o reclamante, que justamente teve ali uma condenação, uma possibilidade de execução, em uma guia de depósito recursal, que virá a ser juntada, tanto a guia de recolhimento para a União, como de depósito recursal, junto com a tua peça recursal. E aí, o depósito recursal, em nome, inclusive, do reclamante, fica depositado em uma conta vinculada ao FGTS junto à Caixa Econômica Federal e só poderá ser levantado com autorização judicial. Ok? Então, dito isso, as custas elas terão justamente este recolhimento obrigatório, assim como o depósito recursal, no prazo do recurso, que nós já vimos, que para todo e qualquer recurso trabalhista, o prazo é de 8 dias. Porém, como veremos também, a partir de 2015 e um pouco mais em 2017, com a reforma trabalhista, nós tivemos uma certa flexibilização dessas questões de preparo, ou seja, havendo, por exemplo, um recolhimento insuficiente de custas, o relator só poderá declarar a deserção desse recurso quando justamente der o prazo de 5 dias para que se possa complementar o valor das custas. Isso, creio, ao meu ver, essa OJ-STI da ação de dissídios individuais da subseção 1 do TST veio a corroborar justamente com a aplicação dentro do processo do trabalho de questões do CPC de 2015. E desta forma, nós tivemos também uma questão interessante, é que as custas que devem aqui ser definidas no dispositivo da sentença, pode ocorrer que o juiz não tenha visto condições jurídicas para a gratuidade da justiça e isenção de custas do reclamante. Como nós vimos, a reforma trabalhista de 2017 traz a obrigação do reclamante agora em comprovar os seus requisitos para a concessão desse privilégio processual, que seria a isenção de custas. E não o fazendo, ele poderá ter a obrigação, o reclamante, de pagar custas. Para isso também se teve um movimento de flexibilização do que sempre houve no artigo 790, parágrafo 3º da CLT, que esta possibilidade que tem tanto em primeiro grau, mas também no TRT, de concessão da justiça gratuita. Então, alguns reclamantes que tiveram os seus pedidos julgados improcedentes em uma sentença de primeiro grau, recorrem sem pagar as custas, que sim é a sua obrigação quando isso acontecer, quando tiver uma condenação totalmente procedente e não concessão da isenção de custas, este reclamante sim terá que pagar custas. Porém, não havendo essas condições econômicas,
ele entra com seu recurso mesmo assim, muito provavelmente não será recebido em primeiro grau, e isso vai como forma de agravo de instrumento para o tribunal, que poderá, analisando o caso concreto, ofertar a isenção do pagamento de custas ou não para este reclamante. Ou seja, tanto o tribunal como também o primeiro grau poderá fazer esse julgamento da concessão da gratuidade da justiça e isenção de custas ao reclamante. É interessante também a gente pegar a súmula 463 do TST, que também dá a possibilidade da isenção apenas de custas para a pessoa física ou até mesmo jurídica, na pessoa do empregador, que também comprovar que não possui recursos para arcar com as despesas processuais, ok? Mas isso apenas para o que diz respeito às custas, conforme a súmula 463 do TST. Então, todas essas questões de custas, elas acabam sendo uma matéria muito cotidiana, habitual para os tribunais. E em função disso, todo o sistema recursal trabalhista tem uma grande análise via por súmulas. E as custas não é diferente. A súmula 25 do TST, em seus incisos, trazem uma série de hipóteses sobre o tratamento das custas que já são consolidadas. Ou seja, por exemplo, se houver uma reversão da sucumbência em segundo grau, as custas passam a ser devidas, por exemplo, pelo ex-adverso, que não era sucumbente até então. Se houver um aumento da condenação, mas sem previsão de custas, nessa decisão de segundo grau, não será necessário esse tipo de pagamento. E por aí, nesses incisos, vão discutindo alguns fatos já consolidados jurisprudencialmente no que diz respeito às custas. Já o depósito recursal, que como nós já falamos, tem natureza jurídica de garantia da execução, parte-se do princípio justamente de alguma condenação nesta decisão judicial que você quer reformar via recurso. E havendo esta condenação, você vai ter que fazer esta garantia da execução. Você vai ver lá a possibilidade do valor arbitrado na decisão judicial que você quer reformar, e a partir daí você faz uma guia de depósito recursal e a cada recurso você vai ter que fazer este pagamento até chegar ao teto proposto, fixado pelo TST. Ou seja, hoje, por exemplo, esse teto para a garantia da execução, para o pagamento do depósito recursal, gira em quase R$ 9.900 para um recurso ordinário. Para um recurso de revista é justamente o dobro, ou seja, se eu tive uma condenação de R$ 50 mil nesta decisão judicial que eu quero recorrer, eu terei que pagar esses 9.900 para o recurso ordinário, e quando este acordo mantiver a minha condenação de 50 mil e eu tiver justamente aqui a possibilidade e o interesse de entrar com recurso de revista, eu irei ter que fazer a complementação desse depósito recursal, porque eu ainda não cheguei nesse limite de R$ 50 mil. Também é verdadeiro de que, se eu tiver uma condenação de R$ 6 mil e eu fico, portanto, abaixo deste teto fixado pelo TST anualmente, que hoje está em R$ 9.900 mais ou menos, eu pagarei os R$ 7 mil da minha condenação, e quando eu tiver um acórdão que manteve esta condenação de R$ 7 mil, e quando eu queira entrar como recurso de revista, não mais será necessário a complementação dessa garantia da execução. Por quê? Porque os R$ 7 mil arbitrado inicialmente, que eu já paguei no primeiro depósito recursal do recurso ordinário, já complementou a minha garantia da execução. Por isso é importante que a gente tenha, claro, esta natureza de garantia da execução, ok? E aí, estou falando isso quando eu tenho, dentro desse sistema recursal, essas possibilidades de recursos. Porém, dentro da execução, já em outra fase processual, eu também tenho a possibilidade de discussão de algumas decisões judiciais na execução. Ou seja,
posso entrar com os embargos à execução, por exemplo, e uma vez decididos esses embargos, eu possa ter lá uma questão de matéria executiva, de valores, que eu queira discutir e entro com o meu agravo de petição. Porém, em execução, eu estou em outra fase processual, com outros princípios e características, e aí, para você até entrar com os seus embargos, você tinha que ter garantido a execução. Então, talvez na execução trabalhista, quando você pensa em entrar com o teu agravo de petição, que está no artigo 897 da CLT, é bem provável que você já tenha garantido 100% da execução. Por isso que, em princípio, se entende que não há necessidade de pagamento de agravo de petição, de depósito recursal no agravo de petição. Por quê? Muito provavelmente você já tenha sido pago isso 100% da garantia da execução anteriormente ao agravo de petição, ok? Dentro disso, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha na súmula 128, inciso 2º da CLT, que também explica um fato concreto na execução trabalhista. Ora, parte-se do princípio que você já garantiu 100% da execução para poder discutir via embargos ou agravo de petição, e aí você só poderá aqui ter a necessidade do pagamento de depósito recursal quando tiver, durante a execução, uma elevação do valor do débito, ou seja, ainda na fase de execução você levou lá uma multa de litigância de má-fé, de fraude à execução, e tua garantia que você já tinha feito se elevou. Aí sim eu posso falar, segundo a súmula 128, esse segundo do TST, em depósito recursal no agravo de petição, ok? Que normalmente não ocorre. Também como não vai ocorrer naqueles instrumentos processuais que não têm natureza recursal, como por exemplo, os embargos de declaração não requer pagamento de depósito recursal, porque não se considera como recurso propriamente dito no processo do trabalho, ok? Muito bem. Então, ainda na súmula 128, entendemos que é ônus, é dever do recorrente pagar, portanto, esse depósito recursal, comprovando pela guia de pagamento do depósito recursal que se junta com a tua peça recursal, sob pena de deserção. Assim também, meus caros, quando tiver uma condenação solidária, nessa sentença de primeiro grau, por exemplo, para um grupo econômico trabalhista, o devedor solidário que pagou esse depósito recursal, essa garantia da execução, como é uma solidariedade nessa dívida, paga por todos. Diferente da responsabilidade subsidiária, onde, pagando cada um seu depósito recursal, poderá, ou seja, se eu tenho um caso de terceirização, o tomador de serviço, o contratante, ele foi também condenado subsidiariamente, ele vai ter que fazer o seu pagamento e comprovação do depósito recursal, assim como o efetivo empregador, que também foi condenado, tá? Então, a responsabilidade subsidiária tem justamente um entendimento distinto da responsabilidade solidária, onde na solidariedade da dívida, pagando paga-se por todos. E na subsidiária, cada um paga o seu depósito recursal. Feito? Então, acabei de falar do embargo de declaração como um exemplo de um instrumento processual que pode ter efeito modificativo, porém que não tem natureza recursal. A mesma coisa acontece com a ação rescisória. A ação rescisória, que pode ser um instrumento para romper uma decisão já transitada em julgado, como está no CPC, também pode ser aplicada dentro da Justiça do Trabalho, e como ação rescisória como tem natureza de ação, ela vai ter uma sentença que, se porventura tiver um cunho pecuniário, força justamente a garantia da execução para que você possa, por exemplo, entrar com recurso ordinário para reformar a sentença que julgou a tua ação rescisória. Então, tanto na ação rescisória, que tem uma sentença que cunho pecuniário exige depósito recursal, assim como nas hipóteses de recurso adesivo, que é um recurso como qualquer outro e também tem os seus pressupostos gerais de admissibilidade, inclusive o preparo com pagamento de custas e depósito recursal. O que aconteceu com a reforma trabalhista de 2017
foi uma certa flexibilização nesta questão do preparo dos recursos, nitidamente na questão do depósito recursal. Ou seja, o parágrafo 9º do artigo 899, ele coloca justamente que empresas sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, estão obrigadas apenas a pagar a metade do valor devido em depósito recursal. Ok? De certa forma, eu tenho aqui uma analogia ao que eu já tinha antes, desde 2010, no que diz respeito ao pagamento do depósito recursal em agravo de instrumento. Por quê? Lá em 2010 já começou esta ideia de pagamento por metade do depósito recursal. Quando você propôs um recurso ordinário que por algum motivo não foi conhecido, abrindo prazo com a sua publicação desse despacho de não admissibilidade do recurso ordinário de 8 dias para você entrar com agravo de instrumento. E aí, se você tivesse uma condenação, por exemplo, de R$40 mil, você já tinha pagado R$9.900 no recurso ordinário e vai pagar apenas a metade desse teto do depósito recursal para poder ter conhecido o teu agravo de instrumento. Então, esse pagamento apenas de metade do depósito recursal que eu já tinha no que diz respeito ao agravo de instrumento, passo a ter, segundo o parágrafo 9º do artigo 899, para alguns empregadores, como, repito, as empresas sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores, empresas de pequeno porte também terão esse privilégio processual de pagar apenas metade do depósito recursal, coisa que não atinge a empresas que não tenham esta perspectiva posta pelo parágrafo 9º do artigo 899 da CLT. Outra questão importante, oriunda da reforma trabalhista de 2017, diz respeito ao parágrafo 11 do artigo 899 da CLT, que cria algo que antes não tínhamos. Ou seja, sempre que eu estou falando em comprovação do pagamento do depósito recursal que deve acompanhar a peça recursal, eu estou falando que você vai ter que pagar cash, comprovar este pagamento e juntar com o teu recurso para que ele seja admitido. Porém, agora, em vez de eu pagar isso com dinheiro vivo, eu posso apresentar junto à minha peça recursal uma garantia judicial, uma fiança bancária. E aí, esta hipótese que veio com a reforma trabalhista de 2017, ela foi instrumentalizada em outubro de 2019 pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelo Tribunal Superior do Trabalho, regulamentando como é que eu tenho que fazer isso. Então, eu pego lá uma instituição financeira, eu, empregador, faço negócio com a instituição financeira, que vai ser mais vantajoso para a empresa, normalmente, em vez de pagar esses 9.900, ela paga com leves juros com a instituição financeira um valor parcelado desses 9.900 e apresenta essa garantia judicial em vez do comprovante de depósito recursal. Esta garantia vai ter que ter o nome do reclamante, o número do processo, o período de vigência dessa garantia bancária, garantir com esses valores também não só o principal, mas os honorários advogatícios, os periciais, os assistenciais, e está devidamente atualizado com um valor superior a 30%. Ou seja, se eu tive uma condenação de R$10 mil, eu vou pagar 30% a mais desses 10 mil em forma da garantia bancária que eu vou juntar com o minha peça recursal. Outra hipótese bacana dessa garantia judicial é que ela pode ser substituída a qualquer momento. Por dinheiro, por exemplo, ou vice-versa. Eu paguei com dinheiro o meu depósito recursal, mas depois me pareceu mais vantajoso para a empresa substituir aquele dinheiro do depósito recursal que será devolvido por uma garantia bancária. Quando isso acontecer, você vai ter que peticionar nesse sentido para ter o deferimento da substituição, que se te devolva o dinheiro mediante a apresentação dessa garantia judicial. Ok? E isso efetivamente está acontecendo com várias empresas aqui da região.
que preferem a fiança bancária a esse pagamento cash em dinheiro do depósito recursal. Ok? Muito bem. E aí nós temos, além dessa possibilidade de garantia, de pagamento pela metade do depósito recursal para pequenas empresas, nós temos a isenção de depósito recursal. Ou seja, o Ministério Público do Trabalho está isento de pagar depósito recursal, a administração pública está isento de pagar depósito recursal e também, por construção sumular, se excluiu do pagamento do depósito recursal a massa falida, ou seja, empresas que foram convertidas em massa falida, que inclusive pela intervenção do judiciário se retirou o empresário, se colocou um síndico em seu lugar, não tem a obrigação de pagamento de depósito recursal. Assim como, em função da reforma trabalhista, que fez pôr no parágrafo 10 do artigo 899 da CLT, também a isenção de depósito recursal, não só para a massa falida, mas também para empresas em recuperação judicial e também para quem tenha os benefícios da justiça gratuita, como já falei com a súmula 463, que dá esta possibilidade, inclusive, aqui para empresas, e também as empresas filantrópicas, sem aqui uma atividade lucrativa como escopo inicial desta empresa. Então, dentro disso, já falei que a partir de 2010 eu tive justamente a necessidade de pagamento também de depósito recursal no agravo instrumento, porém pela metade e não o teto de R$ 9.828,51, por exemplo, para entrar com recurso ordinário. Eu pagarei justamente a metade disso, como foi a modificação do parágrafo 5º do artigo 897 da CLT e do parágrafo 7º do artigo 899, que estipula que é necessário o pagamento de depósito recursal no agravo de instrumento, porém, pela metade do teto anualmente fixado pelo TST. Ok? Sempre quando houver justamente condenações em pecúnia, que também poderão ser os honorários ou litigância de má-fé, eu terei essa necessidade. Quando eu não tiver esse pagamento, essa condenação em pecúnia, se é meramente constitutivo, eu já não terei esta hipótese, segundo a súmula 161 do TST, também terei esta isenção do pagamento de depósito recursal. Feito? Dito isso, vimos, portanto, aqui todos os pressupostos gerais objetivos dos recursos: preparo, tempestividade e previsão legal. Passamos também rapidamente a tratar sobre os pressupostos gerais de admissibilidade subjetivos. Como já falei em outra aula, agora quando a gente entende essa expressão subjetivos no processo, normalmente está relacionada aos sujeitos do processo. E aqui não se foge a esta regra geral. Esses pressupostos gerais de ordem subjetiva quer dizer da qualidade que tem que ter o recorrente para que o seu recurso seja admitido pelo judiciário. Então, ele tem que ter legitimidade, capacidade e interesse. Essa questão ela se torna um pouquinho mais tranquila em função do que? Se eu tinha capacidade postulatória para entrar com minha ação trabalhista, esta capacidade normalmente não se perde no curso desta reclamatória. Quando eu tiver esta sentença de primeiro grau, a qual eu quero reformar via recurso, eu continuo com a minha capacidade, salvo que, em alguns casos específicos, durante o curso do processo, houve, por exemplo, uma interdição àquele reclamante, ou esse reclamante, por exemplo, veio a falecer no curso do processo. E aí eu tive uma sucessão nesse polo ativo, entrando justamente o espólio como legitimado para questões processuais, inclusive para propor o recurso. Então, essa capacidade, interesse e legitimidade é justamente essa qualidade que deve ter o recorrente para que possa ser admitido o seu recurso. Ok? Então, o interesse como elemento subjetivo de admissibilidade é justamente que eu tenha um
prejuízo processual, ok? Então, esse prejuízo processual pode ocorrer inclusive quando eu fiz um pedido de dano moral e arbitrei um valor ao meu pedido, um pedido certo e determinado, de 50 mil reais, o juiz me concedeu, me deferiu esse pedido de dano moral, mas apenas por 5 mil reais. Este meu interesse em majorar esta condenação é que vai autorizar o recebimento do meu recurso para majoração do dano moral, ainda que me tenha sido concedido em valores que o recorrente entende como mínimos. E por isso está entrando com recurso para majorar. Se permanece, portanto, aqui um prejuízo e interesse processual para entrar com esta ação. Ok? No que diz respeito, então, a esses pressupostos gerais subjetivos, é interessante a gente entrar na questão que nós já falamos lá na aula de partes no processo, da legitimidade. Ok? Então, pode acontecer que eu tenha a figura de um assistente litisconsocial, figura que nós estudamos na aula de substituição processual, por exemplo. Então, este terceiro, esse assistente litisconsocial, tem todos os direitos e deveres processuais da parte. E por isso, inclusive, ele tem legitimidade para, querendo, propor um recurso. Assim como o Ministério Público do Trabalho, seja atuando como parte, propondo, por exemplo, uma ação civil pública na qual a sentença dessa ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho não foi do seu agrado, ele poderá recorrer. Mas também, quando ele não é parte, como no exemplo que eu acabei de dar, mas fiscal da lei, a lei complementar, que é o Estatuto do Ministério Público, a lei complementar número 75 de 93, seu artigo 83, dá também essa legitimidade como fiscal da lei para o Ministério Público do Trabalho entrar e ter legitimidade para propor ações e recursos. Uma coisa esperpêntica que alguns entendem que está derrogada tacitamente pelo teor do artigo 114, parágrafo 3º da Constituição Federal, que é oriundo, por sua vez, da Emenda Constitucional 45 de 2004, fez entender para alguns que o artigo 898 da CLT tinha sido derrogado tacitamente por esse artigo 114, parágrafo 3º, que coloca como esta faculdade apenas para o Ministério Público do Trabalho de intervir em greves em serviços essenciais. Porém, se você olhar o artigo 898 da CLT, você vai ver que ele está plenamente vigente ao dar legitimidade para o presidente do TRT, assim como o Ministério Público do Trabalho, para entrar com recursos de ações de dissídio coletivo em serviço público quando encontrar que houve um prejuízo justamente aqui ao interesse público. Ok? Muito bem. Finalizando a nossa aula de hoje, queria dar só uma olhadinha no artigo 899 da CLT e sua interpretação pela súmula 393 do TST. Portanto, quando o recorrente entra com seu recurso e ele é aceito pelo judiciário, o judiciário, nessa decisão de admissibilidade, dá a faculdade ao recorrido de apresentar as suas contrarrazões. Faculdade, não é obrigatório. Mas ele, admitindo esse recurso, ele dá esta possibilidade de contraditório ao recorrido, que, querendo, pode apresentar suas contrarrazões em 8 dias, antes que vá para quem tem competência funcional de julgar as razões de recurso. Muito bem. Quando isso chegar no tribunal, o tribunal terá a aplicação na Justiça do Trabalho da hipótese posta no CPC em seu artigo 1013, ou seja, o efeito devolutivo em profundidade. Exemplo, digamos que foi concedido o dano moral ao reclamante por um fundamento, por humilhação. Mas só que no pedido da inicial, se pedia o dano moral não só por uma humilhação que supõe, ou argumenta, ou alega o reclamante ter sofrido durante o contrato de trabalho. Ademais,
desta humilhação, ele queria também um dano moral nesse mesmo pedido por assédio moral. Ok? Pois muito bem. O juiz só julgou e só proveu esse pedido pela humilhação e nem fez qualquer hipótese de assédio moral. Ok? Isso caberia embaixo da declaração, inclusive, se fosse o caso. Mas quando for analisar esse pedido de reforma do dano moral, ainda que o recorrido não tenha também feito as suas razões sobre essa segunda hipótese do pedido de dano moral, sim, poderá o tribunal analisar o que está na petição inicial como fundamento para a reforma da sentença, que, em seu teor, talvez nem tenha examinado esse segundo fundamento para a concessão do dano moral. E poderá, dentro do conteúdo, do objeto do recurso de reforma do dano moral, entrar a fundo nesta análise, inclusive de pontos que não foram examinados nem na sentença, nem em contrarrazões. E esta súmula 393 ela é importante para que não se confunda isso com supressão de instância. Por quê? Porque o dano moral, neste exemplo que nós estamos dando, ele foi julgado e havia condições, porque estava fundamentado no processo e não só na sentença, esta segunda hipótese, aonde o tribunal foi a fundo analisar para reformar ou não esta sentença. Este é o efeito devolutivo em profundidade. Feito? Ficamos por aqui e na próxima aula passamos já à análise dos recursos em espécie, ou seja, eu vou pegar os recursos que estão ali no artigo 893 da CLT, o recurso ordinário, o recurso adesivo, o recurso de revista, o recurso de embargo, o agravo de petição, o agravo de instrumento e vou analisar um por um aqui em nossas aulas, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.